Hoje nós somos o maior podcast do Espírito. Tudo pronto aqui. Ok. Pode dar. Vamos lá então? 1, 2, 3 e... Fala pessoal, bem-vindo ao Pocar Podcast, o seu podcast de todas as coisas. Diego, hoje nós temos uma convidada muito especial, né? Hoje tá diferente. Hoje tá diferente, né? Nada mais, nada menos que a nossa vice-governadora do Estado do Espírito Santo, Jaqueline Moraes. Seja bem-vinda, Jaque. Obrigada, que bom estar aqui com vocês, muito legal. Tô com o coração muito feliz, né? Porque, assim, a história é bacana, tem muita coisa bacana. Muito. Confesso que muita coisa eu não sabia, tenho certeza que vocês também aí do outro lado não sabiam sobre a Jaque, mas vamos conversar aqui nessa mesa. Lembrando que o Pocar Podcast é um oferecimento da Belíssima, do Extra Center, do Chalé, Abraço, Johnny. do Resenha. E, ó, um abraço pra você, hein, Caio. Tô sabendo que domingo o negócio tá pegando fogo aí, viu? Eu tenho que aparecer e vou aparecer em breve. Jaqueline, muito obrigado mais uma vez por ter aceito o nosso convite. Nós estamos muito felizes em recebê-la aqui no estúdio do Pocar, Guarapari. Hoje nós vamos aproximar a sua história de algumas pessoas que ainda não a conhecem, tá? Conta um pouco pra mim, Jaque, lá do início, assim, né? Você veio do Rio pra cá. Hoje nós vamos entrar um pouco na história da família. Como é que foi esse início de superação? Porque o título é, né, de Camelô, a vice-governadora do Estado do Espírito Santo. Como eu fiquei impactado com essa história. Nós ficamos, né? É uma história muito bonita e eu acho assim, isso precisa mostrar, isso precisa ser visto. Conta um pouquinho pra gente. Tiago, para mim, assim, é muito bom falar da história, porque é uma história verdadeira e talvez que simboliza assim, a história de muitos brasileiros que na migração foram em busca, de fato, de uma vida melhor. Meu pai é do Nordeste do país e foi para o Rio de Janeiro, conheceu minha mãe, teve 3 filhos e trabalhando de camelô no Rio de Janeiro, lá em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Uhum. Ele sempre correndo do Rapa e também fazendo as festas do interior. Meu pai falava assim, não, porque no interior tem muita festa. Qual interior? Interior de Minas, interior do Espírito Santo, e a gente não conhecia. Uhum. E um dia, ele fazendo uma dessas festas do interior, ele veio para Vitória, tinha uma gíria no meio dos camelô que falava assim, a praça lá tá aberta, que é como não tem Rapa na cidade. E ele trouxe a família. Isso foi em 86. Eu vim para cá, eu ia fazer 13 anos, de 12 para 13 anos. Na época, deixei os estudos incompletos ainda, eu tinha passado para a 5ª série. E quando eu cheguei aqui, eu ainda tentei estudar, mas meu pai tinha um conceito assim, a gente tem que trabalhar todo mundo. E hoje também tem um pouco dessa troca, né? Se você buscar para a atualidade, tem essa coisa, ou eu estudo ou eu trabalho. Em algumas situações isso existe ainda, né? Assim, na nossa realidade. As leis ajudaram a fortalecer a presença da criança na escola, ou seja, o Conselho Tutelar, os próprios programas de vulnerabilidade social, quando a gente fala de Bolsa Família mesmo, tem uma obrigação de manter a criança vacinada e na escola. E muitas vezes as pessoas são contra esse tipo de apoio, mas que na minha época não tinha. Os pais não eram punidos por não ter uma criança na escola. E na realidade a gente nem podia ser, porque a gente sobrevivia da barraca. Eu vim para Costa Pereira ali para trabalhar de camelô e eu tive minha primeira barraca com 14 anos. Eu fui consertar relógio. Olha, trocava esses pinos de relógio aí, quebrava pulseira. Eu aprendi a trocar pino de relógio. Da Praça Costa Pereira pro Palácio. Imaginou alguma vez na vida ter essa transição? Ou uma coisa foi levando a outra? Nunca imaginei. Eu falo que eu sou fruto de indignações. Assim, eu sempre me movo por indignações. Aquilo que eu não concordo, eu falo e vou falando. E isso vai te projetando. Mas se você me perguntar, assim, a Vera mesmo, o que você sabia até os 26 anos? Pegar Transcol lotado, armar minha barraca, desarmar, levar minhas filhas para a creche, voltar para casa, vender o que tinha que vender, ir para uma festa do interior, fazer um dinheiro a mais. Se tinha uma Copa do Mundo, ganhava um troco a mais. Se tinha um Dia das Mães, um Natal. A minha vida era essa. Até os 26 anos eu não sabia se político fazia diferença na vida de alguém. Olha essa só. era a minha realidade, como eu acredito que é a realidade de muitos trabalhadores. Eu votei no primeiro vereador porque a minha filha tinha ganhado uma camisetinha escrito Martim Gelado. O nome do cara era Martim Geraldo. E é bom a vice-governadora conversar sobre esse assunto, porque traz à tona a realidade de muita gente. A realidade. Eu gosto muito de falar isso. Até os 26 anos, com a 5ª série incompleta, porque parei de estudar logo que vim para cá, tive a minha primeira barraca, meu pai faleceu, eu e minha mãe tivemos que cuidar dos irmãos e nós optamos em ofertar um estudo melhor para o caçula. Então, eu e a minha irmã fomos para dentro do trabalho, junto com a minha mãe,
pro caçula ter direito a estudar. E meu irmão mais novo, hoje ele é pastor, ele tem duas formações superiores antes da gente, Olha, que legal. porque nós investimos de uma certa forma para ele ter oportunidade. Mas, na realidade, quando eu falo até os 26 anos, é porque aos 26 eu comecei a conhecer o movimento social. Começou uma briga da prefeitura de Vitória para tirar os camelô, vai levar para Ponte Seca. E aí a indignação de precisar trabalhar, eu ia para dentro bater Nasce panela. ali uma nova Nasce a liderança. líder. Na realidade, eu acho que a líder já estava dentro de mim, Só habitando, aflorou, né? aflora, com as indignações, aflora o líder. E eu, assim, o Renato Casagrande fala uma pegada assim, é no tempo de crise que forja o líder, o bom líder, né? Às vezes na crise você conhece quem de fato é líder, que vai enfrentar os temas não populares. No bom, todo mundo é bom, né? No bom, todo mundo é bom. É. Líder. Você é um bom administrador com muito dinheiro, é muito bom, mas vai administrar na escassez. Vai mandar fechar comércio igual nós tivemos que fazer agora na pandemia. Tem que ter coragem para fazer certas coisas. E eu acho que é isso que me moveu. E por falar em pandemia, comércio fechado, hoje se retrata a decisão correta do governador, né? Hoje retrata a decisão correta, mas que talvez eu também lá na minha necessidade eu também não entenderia. Como ser humano que dependia de todo dia vender. Como aquele camelô como lá que aquele passou camelô. centenas de vezes indo e vindo dentro do Transcol, que precisava de alguma maneira levar o dinheiro. Levar. Eu também não entenderia. Até porque a gente imagina assim que a proteção seria aquela, só que o governador, o líder, está vendo além. Então ele sabia o seguinte: se a gente proteger as pessoas, se não faltar leito para ninguém, se não faltar respirador para ninguém, nós perderemos menos vidas. Então o comércio vai recuperar, tanto que está aí o resultado, a recuperação é clara. E aí, assim, eu quero falar muito nesse lugar da mulher trabalhadora que não conhecia muito esse papel do político, né? E aí eu fui perceber aos 26 anos, no movimento social ali, formando grupos para ter direito ao trabalho, para lutar pelo direito a trabalhar. Esse espaço chegou meio que na garra, assim, Jaqueline, porque assim, a Chegou na mulher pressão. negra, né, foi meio que no impulso ali, assim. Teve alguns fatores interessantes, assim, que eu gosto muito de falar. O primeiro foi conhecer o que era uma associação e ser presidente da Associação dos Camelô. Olha Então só. aí já fui E é uma presidente. classe, tá, gente? E era uma classe de informal, mas que eu não sabia que até então o Congresso Nacional, que inclusive Renato Casagrande já estava lá, estava discutindo a lei do MEI, microempreendedor individual, que é uma política pública. Então, o microempreendedor individual é uma política pública. A creche que a minha filha ficava é uma política pública. Eu ter a quinta série até os 26 anos e voltar a estudar aos 26 anos, porque uma professora olhou para mim, foi inclusive, eu gosto muito de falar essa parte, um grupo de estudantes, eu presidente dos Camelô, falaram assim, a gente quer fazer um projeto de pesquisa sobre marginalização do trabalho informal. Eu falei assim, mas aqui ninguém é marginal. Quase que eu peguei uma hippie e saí correndo atrás deles. Então, assim, para As pessoas defender. que trabalham na rua são muito julgadas, né? E aí eles falaram assim, é disso que a gente quer falar. A gente quer dizer que por trás da informalidade existe uma família que se sustenta e que existe uma lei no Congresso Nacional para poder falar que essas pessoas podem virar microempreendedores individuais. Olha que coisa Olha bacana. que legal. O que a academia tem o poder de fazer, o que a E ciência, a né? informação também, né, Jaque, ela gera oportunidade. Eu sempre falo que informação é poder. E quando eu falo de empoderamento feminino, foi a informação que foi chegando até mim que foi me empoderando, de alguma forma. Eu fui a essa faculdade apresentar esse projeto com esses jovens e uma professora falou assim, menina, você fala tão bem, por que você não faz direito? E eu fui no ouvido dela com vergonha e falei assim, eu não posso, porque eu só tenho a quinta série. Ela olhou para mim e falou assim, quem disse que você não pode? Olha esses estudantes aqui, ninguém é melhor do que você. Nossa. Você pode. Onde Que você injeção, trabalha. Por isso que eu falo, professor que tem uma missão, muda a tem vida de jeito uma não, pessoa, né? muda. E quando ele entende essa responsabilidade, né? Exatamente. Para você que é professor, você está ouvindo isso da vice-governadora. Hoje, olha a responsabilidade, né? Porque tem muita gente que está adormecida ali na profissão, né? E precisa, às vezes, entender a responsabilidade social. Aproveitar o gancho, vou mandar um abraço para uma professora especial, Priscila. Beijo para você, Pri. Todos os professores, então, Pri, seu nome eu cumprimento, porque essa professora eu não sei quem ela é. Pri é a esposa dele. Então, Pri, um beijo mais que especial. Então, assim, eu não sei quem é essa professora. Eu sei que ela mudou a minha vida. Porque ela disse assim, ali onde você trabalha, eu tenho o CEJAV, que é chamado Centro de Ensino de Jovens e Adultos, de Vitória. É ali na ladeira do São Bento, é por cima da minha barraca. E até então, eu sabia que tinha aquilo lá, mas eu não tinha tempo para olhar. Até alguém ir lá e plantar uma sementezinha numa terra fértil.
Eu fui lá, fiz a minha inscrição, comecei a estudar. E o que aconteceu? Eu terminei meu ensino fundamental pegando a apostila lá no Cejava, estudando na minha barraca, pegando a apostila, estudando na minha barraca, fazendo a prova. Terminei o ensino médio, estudando na EJA. Por isso que eu sempre sou uma incentivadora. Se você tem mais de 20 anos, 30 anos, se você precisou parar de estudar para trabalhar, volte, porque o caminho da oportunidade é a educação. E eu sou apaixonada pela EJA, porque foi a mudança de vida. Dali eu comecei a conhecer os políticos. Então, assim, primeira vez que me chamaram na reunião de vereadores, eu falei assim, opa, tem que comprar uma roupa nova. E depois eu percebi que eu não precisava de uma roupa nova, eu precisava de conhecimento. Eu precisava entender como funcionava esse mundo, que para mim era tão distante, né? Eu questionava assim, por que esse pessoal da prefeitura pensa na pedrinha portuguesa, pensa nisso, pensa naquilo, pensa na plaquinha, mas não pensa nas famílias que estão ali. E não que eu estava defendendo só a informalidade. Muitos que estão na informalidade foi por falta de oportunidade. Foi o meu caso. Nós só tínhamos uma escolha, ou trabalhar para sobreviver, ou trabalhar para sobreviver. Não Olha tinha que legal. outra, né? Olha que legal. Voltando um pouco lá no seio da sua família, o que seu pai deixa de lição para você, Jaque? Meu pai me deixa uma lição incrível. Tiago, assim, que eu tenho até uma fotografiazinha, assim, uma charge falando disso. Em tempo de crise, ou você chora ou vende lenço. Escolha sempre vender lenço. Olha só. Meu pai Tem falando um assim. sotaquezinho nordestino ali bem... Tem uma coisa carioca no meio. Tem ali, o carioca, que Aí eu puxa o capixaba ainda. Essa coisa capixaba ali. Tem um negócio misturado aqui mesmo, que às vezes a pessoa me pergunta se eu sou baiana, eu falo assim, eu acho. Mas assim, eu amo o Nordeste, assim, eu amo os nordestinos, porque eles conseguem também passar pelas dificuldades da vida com alegria. E eu acho que isso faz a diferença. Isso é Brasil, né? Eu tava na barraca e às vezes as pessoas, você era infeliz? Não era. Eu falo assim, não, gente, eu ganhava 10 vezes menos do que eu ganho hoje, mas eu não era infeliz. Às vezes alguém falava assim, Jaqueline, vai chover, você vai armar a barraca, eu vou vender sombrinha. Aí a pessoa falava assim, cara, você vai vender sombrinha? Claro, às vezes alguém estava lá vendendo sombrinha R$5, sombrinha R$5. A sombrinha é boa? Você é boa, moça. Mas quebra? Quebra? Com certeza, na hora que bater um vento, quebra tudo. Aí lembra do orelhão, que tinha aqueles orelhões, assim? Aí tinha um orelhão do lado da minha barraca, era vai e vem, né? Quando tocava, alô, você está falando na Costa Pereira, com orelhão, com quem você gostaria de falar? Olha. Eu era telefonista ali. Como você se vê, você é, né? Então eu... Essa didática sua, essa coisa de ser um pouco mais despojada, te trouxe novos caminhos? Eu acho que passa por isso também? Passa por você ver. Acho que a frase do meu pai, assim, em tempo de crise, ou você chora ou vende lenço. Escolha sempre vender lenço. Eu nunca escolhi ficar reclamando das situações, que eu não concordo. Tanto que depois que eu fui presidente da Associação dos Camelô, eu me empolguei, conheci os políticos, virei presidente do meu bairro. Eu me incomodei com o meu bairro. Numa reunião, como, Jaqueline, você virou líder comunitário no seu bairro? Porque eu fui numa reunião da escola da minha filha, e lá a diretora estava falando, quebrou o muro da escola, a prefeitura não tem como fazer, o colégio está sendo municipalizado, não tem recurso, não tem isso. Gente, que tal a gente fazer um mutirão aqui e resolver esse problema? Chama um daqui, chama outro dali. dali. Chama o pedreiro. Olha, fizemos fizemos macarrão com frango nesse dia, um domingo, juntamos uns 10 pedreiros, resolvemos um problema. Aí você percebe a importância de um bom líder comunitário, Diego, nessa questão, é o líder que pensa em pessoas o tempo todo. Sim, esse é o diferencial. Nunca em algo próprio, mas a liderança em si, ela é nada mais, nada menos que a sociedade em conjunto, e tendo ali uma representatividade que hoje é muito importante. Então, quando nós conversamos sobre política, governador, vice-governador, deputado federal, estadual, senador, nós precisamos eleger alguém que tenha essa base lá do seu bairro, que seja. A governadora também foi vereadora, ela vai falar um pouquinho pra gente, né, dessa passagem aí. E liderança é isso. Então, hoje, a importância do voto, quando você tem ali, vai designar o seu voto para uma pessoa, é saber um pouco dessa história também, que é muito importante. É verdade, porque eu sempre falo assim, eu encontrei duas coisas que nos igualavam. E depois eu conversando numa palestra, a pessoa falou assim, tem 3, o tempo também. Então eu falei assim, tem a morte e agora tem o tempo que nos iguala. Todo mundo tem 24 horas. Eu sou muito rico, você tem 24 horas por dia. Eu sou muito pobre, você tem 24 horas. A morte, morreu o rico, morreu o pobre, vai tudo no mesmo lugar. 48 horas, se não botar formal, fede. E o voto? O rico tem um, o pobre tem um, o preto tem um, o branco tem um, a mulher tem um e o homem tem um. É uma coisa que em vida nos iguala.
Então, se para algumas pessoas o voto vai ter preço, porque existe ser humano que tem preço. Preço de um saco de cimento, uma dentadura. Eu fui vereadora. O que me levou para a vereança foi a minha liderança comunitária. E eu sei o quanto é difícil ser vereador. Por quê? Porque a população muitas vezes não entende o papel do vereador. E aí pede ao vereador coisas que não é papel do vereador. E aí o vereador, já pensando na reeleição, ele se embrenha às vezes por um caminho que ele fala assim, mas se eu não fizer, a pessoa vai ficar começa chateada. a ceder, né? Eu escolhi ter um Jaque Móvel. Eu montei uma Kombi e chamei de Jaque Móvel e fui reeducar as pessoas. Me pediam um saco de cimento, eu dizia, você sabia que o papel do vereador não é te dar um saco de E cimento? às vezes a pessoa precisa de atenção, né? Da presença do vereador. Da presença, de também reeducá-lo para uma sociedade. Porque, mas por que a população não conhece o papel do vereador? Porque antes os vereadores... se votar em mim, eu calço sua rua. Não é o vereador que calça a rua. A velha política, né? É a velha. E aí, assim, a gente precisa... Mas não adianta cobrar do eleitor e da população. A gente tem que ir mudando as gerações, falando mais disso na escola. Isso pode ser tratado nos dentro de casa podcasts. também, né? Isso pode ser tratado dentro de casa, né? Dentro de casa. E eu costumo dizer que família é um lugar de construção, né? É ali que muita coisa acontece. Você traz isso do seio da sua família, Jaque? Sim, trago. Eu falo que ferro com ferro se afia, não tem aquele velho ditado, né? Então, assim, família é lugar do conforto, do abrigo, mas é lugar também do confronto, né? Do conforto e do confronto, porque quem te conhece é a sua família. E aí, ali, a gente vai se moldando para a vida. Então, eu acho que família, para mim, é isso. Eu, por exemplo, tenho uma família que é uma rede de mulheres ampla, que me ajuda muito. Eu sempre falo que mulheres... Por que eu batalho muito pela pauta das mulheres? As mulheres precisam sempre de uma rede de mulheres, de alguma forma, que consiga protegê-las. Eu, por exemplo, dependo muito hoje da minha mãe, das minhas filhas. Tenho uma certa dependência, né? A educação muda histórias, né? Eu costumo dizer que você tem prioridade e propriedade para falar isso. Com você não foi diferente, né? Não, educação para mim foi o passaporte para a oportunidade. Olha que legal. Foi meu passaporte que virou essa chave, empoderou, trouxe conhecimento, me trouxe... Eu sou uma pessoa curiosa, então assim, graças a Deus que tem o Google hoje, e tudo que eu não sei eu pergunto a ele, então assim, muita coisa eu não sei, então assim, porque você fez EJA? Não, porque talvez você não estudou na idade certa de construir. Eu tive muitas atribuições até voltar para a escola, até terminar. Fiz bacharel em Direito já formada. Teve uma coisa que mexeu muito com a minha construção hoje de mundo também, foi terminar minha faculdade. Isso foi interessante, porque eu vim trancando, vim voltando, levei 10 anos para terminar a faculdade. Desde o mandato de vereadora, me dedicava ao mandato, trancava, voltava, depois fiquei sem mandato, trancava, voltava. Quando me elegi, em 2019... Chegando eu e Casagrande no escritório, naquela transição, ele me chamou numa sala e falou assim, Jaqueline, eu quero te fazer 2 pedidos. Não muda quem você é. Seja você mesmo o resto da vida. Você é essa pessoa. Não deixe as pessoas dizerem quem você tem que ser. Seja você. E 2, volta a estudar. Olha só, o pedido do governador. Quando ele falou isso pra mim, eu falei assim, ele me deu uma injeção de ânimo, porque eu estava no início do mandato, e eu falei assim, não, eu vou fazer isso. E eu voltei a estudar em 2019, estava devendo ainda 10 matérias, e aí fui na faculdade, organizei meus horários, e na pandemia em 2020... Aperta que dá, ela tá querendo dizer. Aperta que dá, Eu tive meu primeiro diploma em nível superior, bacharel em Direito. Não quero parar por aqui, é importante dizer. Eu quero fazer pós-graduação em Gestão Pública, eu quero aprender a falar inglês, eu quero um monte de coisa, eu já estou com quase 50, então... um monte de coisa. Você está falando do seu curso superior, mas você pode falar um pouquinho também de quando você voltava da escola empurrando pneu. Tem essa história também, né? Tinha uma borracharia próxima à sua casa, na sua infância ali. Uhum. E o borracheiro, quando você entregava o pneu, mas na verdade ele estava ajudando a Jaqueline, porque ele não precisava do pneu, não. O pneu era um peso a mais para ele entregar. Só que ele admirava. Eu li essa reportagem contando um pouco da história dela, falei, poxa, que bacana. E tipo assim, ela já era uma empreendedora lá atrás. Eu acho que isso aí despertou a liderança. Por isso que eu comecei a questionar sobre liderança nata. Existe uma liderança nata? Eu tinha meus 8, 9 anos, no Rio de Janeiro ainda, estudando na 1ª, 2ª série, e eu via um pneu na rua, eu tinha uma coisa dentro da minha cabeça que falava assim, aquilo não é lixo. É como se alguma coisa falasse para mim assim, aquilo ali não é lixo, aquilo ali tem serventia.
E aí, vendo uma borracharia próximo da esquina da minha casa, eu pegava aquele pneu, moço, o senhor quer comprar? E ele via eu magrinha, suado, um calor danado, ele dava uma moedinha. Só que eu comecei a achar assim que ele se interessou, porque ele tá pensando igual eu, não é lixo, né? Eu comecei a procurar, saía da escola e ficava procurando. Aí você imagina, um dia, 2 dias... Aí um dia, 2 dias, aí todo dia eu saía da escola mais cedo e começava a procurar. Quando eu achava o pneu, eu ia lá e vendia pra ele, juntava minha moedinha. Eu juntava dentro de um potezinho de Toddy. E aí eu falava assim, um dia ele chegou pra minha mãe e falou assim, deixa eu falar, a senhora tem uma filha e tal, que ela sempre traz uns pneus. Eu comecei comprando porque eu fiquei com dó dela, porque ela era magrinha, vinha às vezes no sol rolando uns pneus cheios de arame. Mas fala com ela que eu sou borracheira, eu não compro pneu usado. Eu jogo os pneus fora, ela acha esse pneu por aí, traz pra cá. E eu falei bem assim, e aí foi muito engraçado que eu fiz umas fotos já de todo lugar que eu vejo um pneu, decorando, como poltrona, enfeitando um jardim, eu tiro uma foto. Porque eu falo assim, ó, desde criança eu sabia que isso não era lixo. E marca a história, né? Você vê que marca a história, né? Foi muito e engraçado. O tempo vai passando, as pessoas vão aprendendo que reaproveitar é preciso, né? É verdade. Hoje é resíduo sólido, podendo reaproveitar, podendo reciclar, podendo fazer várias outras coisas, sofá de pallet, essas coisas que são reutilização. Eu acho a coisa mais linda do mundo. Eu acho muito bonito. Coisas lindas feitas com pneu. Tem gente que está fazendo agora umas espécies tipo de uns animais, umas aves, assim, eu acho muito legal. Eu subi numa moto esses dias, feita de um modelo assim, de enfeitar jardim. De assim, borracha? De pneu de mesmo? pneu. Olha que bacana. Uma motozinha legal, assim, foi bem criativo. Nós aprendemos todos os dias já, que eu acho que é um aprendizado diário em tudo. Seja se você é uma faxineira, se você é um gari, se você é um advogado, um médico. Eu acho que toda profissão ela traz um aprendizado. O que a vice-governança hoje tem deixado de legado na sua vida? Assim, a vice-governança ativou mais a minha liderança, no sentido de saber que eu posso fazer o que eu quiser fazer. As mulheres são muito cobradas. Importante dizer que ainda existe um questionamento. Eu já assumi o governo 3 vezes e toda vez que eu assumo, alguém pergunta assim, você está preparada? Olha só. Como se fosse assim, talvez por um homem não perguntaria, mas para nós mulheres, nós enfrentamos essa desconfiança de que nós não somos capazes. Existe muito isso ainda hoje? Existe assim, é muito comum, assim, de cara. Eu, quando o Renato escolheu, teve 10 dias, né, de delay ali para poder fazer o registro da candidatura. Entre a escolha e a candidatura, 10 dias. Os haters, nos grupos, eu ouvia assim, nossa, o governador agora não pode pegar uma gripe. Porque, coitado do Espírito Santo, onde ele arrumou essa neguinha para ser vice-governadora? Para você ter uma ideia, esses maldade dias, na internet, né? A gente pode dizer que não acredita, mas a gente está aí. Esses dias não é maldade. Eu fui num evento, no shopping, e uma moça negra me atendeu, falou bem assim, tava eu e minha ajudante de ordem. Minha ajudante de ordem é uma loira linda da Casa Militar. E a menina negra falou assim, a senhora fala com a vice-governadora que a ajudante dela, que a assessora de comunicação dela está lá em cima. Aí eu falei assim, falo pra mim. Aí quando a minha ajudante de ordem entrou, ela olhou pra ela e falou bem assim, vice-governadora, sua assessora tá lá em cima. E eu olhei para aquela menina negra e falei bem assim, por que ela entendeu que ela fosse a vice e não eu? Aí que situação. Eu tive uma certeza. Ela não se vê nesse espaço. Como que eu vou cobrar dessa menina negra, que é um espaço que ela não consegue se enxergar? Ela não consegue se ver. Eu também não conseguia me ver. Aconteceu comigo no prédio que eu moro. Então, é muito bom a gente falar sempre dos dois lados. Sim. Eu, um dia, chegando no elevador, que hoje eu moro num apartamento classe média baixa, em Campo Grande, eu chegando 8 horas da manhã com meu marido, já de uma viagem no interior, já chegando para me arrumar para sair para trabalhar, e entrou uma mulher negra, e quando ela desceu um andar abaixo do meu, eu falei, bom trabalho. Nossa. Por que eu falei bom trabalho para ela? Porque aquele ambiente não é um ambiente que eu me via, e se eu visse uma mulher negra também, eu achava que ela estava chegando para trabalhar. Nossa. Esse é o racismo estrutural. O machismo estrutural. Tá? E por isso que me perguntam assim, você está preparada? Áreas, né? Você está preparada? Eu posso ter assumido o governo 50 vezes. Sempre vão perguntar se eu estou preparada. Por causa dessa questão estrutural que a gente precisa desmistificar. Como você enxerga a política hoje? Ela é, de fato, o meio mais sério de ajudar as pessoas? Eu acho que a política é o meio mais rápido de você potencializar a mudança de vida das pessoas. Eu nem falo ajudar,
porque eu acho que as pessoas, elas não podem ser consideradas como ajuda. O que eu faço, o governador faz, é nossa obrigação. Nós temos obrigação de ser transparente, nós temos obrigação de devolver para o município aquilo em política pública. E eu acho que a política, ela precisa ser tratada com mais seriedade pelos políticos e por quem vota. Ou seja, quem vota precisa acompanhar, precisa ter a ideia de que a política é transformadora. Olha aí o que aconteceu no SUS. O cara pode ser o mais rico. Olha o que aconteceu na pandemia. O cara pode ser mais rico do mundo, mas ele não tinha um respirador lá na Europa e ele morreu. Então, assim, ele tinha o dinheiro para comprar um hospital, mas não tinha um respirador para comprar. Nós tínhamos dinheiro aqui e de 50 e poucos dólares foi para 200 e tantos dólares um respirador. E não tinha. Você tinha o dinheiro e não tinha onde comprar. Então, as pessoas precisam repensar. Ali a desigualdade acabou. A desigualdade inversa acabou naquele momento. Na marra. Então, assim, nesse contexto, a política é um instrumento mais transformador e potencializador das ações. Eu sempre falo assim, se uma professora com missão de ser professora e ela acredita que a educação transforma, quando ela se coloca na esfera política, existe todo um contexto assim de que ela vai se lançar na opinião pública, mas se ela acredita que o que ela pensa muda a vida de 30 alunos, ela vai poder mudar de 30 mil se ela entrar na política, de 300 mil, de 3 milhões. Verdade. Basta ela querer olhar a política como esse instrumento. A gente tem que parar de marginalizar a política. A política não é marginal, assim como instituições, tem gente boa e gente ruim. E nem todo mundo é farinha do mesmo saco, Exatamente. Eu acho que o erro maior, geral, não sei se da mídia, nosso como cidadão, é tratar sempre a política de uma forma marginalizada. E eu acho que eu tenho uma função contrária. Então, eu me preocupo muito com as minhas ações, me preocupo muito com aquilo que eu penso, aquilo que eu falo, nesse sentido, de querer ser o mais transparente possível e também não ter medo de errar, mas não é errar de forma corrupta, é errar errando, tentando acertar, entendeu? É como hoje nós não perdoamos. Eu falava isso lá no Correio Brasiliense. Quando uma mulher erra na política, ela é ofendida na sua honra. Verdade. Ela não é ofendida, ela falou isso errado. Não, ela é uma burra. Essa questão do ódio, que inclusive nós vamos entrar nesse assunto daqui a pouco, que você sofreu recentemente, não é um ódio político direto? Eu trato de violência política de gênero, direto. Um ódio por ser mulher. É uma agressão. Sim. Né? Então, assim, de fato, eu vi o que ocorreu e vi também várias pessoas se manifestando a seu favor, porque é triste, né? Em pleno século que estamos vivendo, passar por isso ainda, né? Uma situação como essa. Eu acho assim, a primeira maior violência política de gênero que as mulheres viveram no Brasil foi o cerceamento do direito. É muito importante dizer que o voto foi instituído no Brasil em 1532, na primeira Câmara, ainda quando era capitania hereditária. As mulheres conquistaram o direito de votar em 1932. 400 anos nós não tínhamos direito de votar nem ser votada. Nós só votamos há apenas 90 anos. Então, menos de 100 anos da história, nós não vamos conseguir consertar ainda o que 400 anos deixou de infeliz na história, porque nós não escrevemos uma linha dessa política. As mulheres estão escrevendo a linha da política, as linhas da política, há apenas 90 anos. Então, eu, por exemplo, quando eu trato de violência política de gênero, é porque existe uma lei que ampara a mulher que tem o microfone cerceado, que toma o microfone dela numa sessão, que diz que ela não tem moral porque ela está com uma blusa meia manga, ou seja, dizer como ela tem que se vestir, como ela tem que se portar, e muitas vezes ela é ofendida sempre na sua essência, como mãe. Essa ofensa que fizeram a mim, eu tenho Tiago e Diego, que não foi a Jaqueline só, foi a todas as mulheres, porque eu sou a primeira mulher eleita vice-governadora desde a redemocratização. Olha, quem foi antes da Jaqueline? Luísa Grimaldi, mulher de Vasco Fernandes Coutinho Filho. E ela só governou 4 anos sem reconhecimento de governo, porque o processo foi para Portugal escolhendo quem seria a hereditariedade, porque a hereditariedade ela não te teve direito, porque ela não gerou filhos. Então, quem é que falou da Capitoa? A nossa pesquisadora Bernadette Lira. Foi a mulher que escreveu sobre a Capitoa. A Capitoa ficou 4 anos aqui governando o Espírito Santo, foi a única do Brasil. Olha, ninguém escrevia uma linha dessa mulher.
E quando a Jaqueline vem, alguém fala assim, nossa, é a primeira mulher vice-governadora da história. Quase 500 anos depois. Então, quando bateram em mim, não batem na Jaqueline. Houve uma grande movimentação de todas as mulheres, porque as mulheres se sentiram ofendidas ao ser Exatamente. chamadas de cadela, de vira-lata, de que baba que faz não sei o quê. E tal. E quando a Jaqueline ela assume a vice-governança, que é um cargo, é o segundo cargo mais importante hoje no Estado, ela grita assim, mulheres, nós podemos, eu acho que é isso. Porque falta mulher na política, eu acho que falta espaço. Além de tudo que cabe, você representa isso muito bem. E eu consigo entender que as mulheres também se aproximam mais da política quando tem uma mulher lá representando. Você sente isso também? Sim, sinto. Assim, começando no meu partido. Quando eu entrei em 2018, nós tínhamos 3 vereadoras eleitas pelo PSB e nós fechamos o ciclo com 18 mulheres eleitas. Então, internamente, nós temos uma construção. Mas lá atrás, em 2018, eu fiz uma pesquisa, quando eu cheguei no meu partido em 2018, para tratar da questão das mulheres, e criei uma hashtag chamada Não Seja Laranja. Por que eu criei uma hashtag para as mulheres não aceitarem ser laranja? Porque as leis que vieram pautando o Brasil, a presença das mulheres na política, elas foram burladas durante anos. Uma coisa de meio que cumprir tabela ali, ter uma mulher para cumprir tabela. Para garantir a presença de 2 homens, porque cada uma mulher a menos são 2 homens a menos. Olha só. Não pode, né? E aí tem lugar que o cara foi candidato a vereador, colocou ele, a mulher e a filha para ser candidato. Então, sim. Por outro lado, existem mulheres que não conseguem enxergar o valor da própria mulher. Você acha que também falta um pouco dessa dimensão feminina entre si? Eu acho que está mudando, justamente. Sabe o que eu chamo isso, Thiago? Eu chamo de artimanha masculina. Acho que a política sempre foi masculina. Então, tinha um exército que representa aí 53% da população, que é muito forte se unidos. Então, por 400 anos, o homem dominou a política. O que nós vamos fazer com esse exército aí? Se eles se unirem, nós estamos ferrados. Então, vamos fazer o seguinte. Mulher disputa com outra mulher. Mulher não vota em mulher. Mulher se arruma para outra mulher. Mulher disputa homem com outra mulher. Então, criou estereótipos sociais. E eu falo a verdade. Eu tento quebrá-los todos os dias. Eu sou a vice-governadora que vai de calça jeans e tênis atendendo o gabinete. Por quê? Porque um dia a mídia disse que eu tinha que ter um salto para ser respeitada. Um dia eu tive que vestir terninho e me vestir como homem para ser respeitada. Olha Hoje só. não. Hoje as mulheres podem colocar o seu batom vermelho Fizeram uma comparação sua com a Anitta. Pouco tempo agora no jornal, essa coisa do empoderamento. Eu falei, rapaz, mas saiu ali, uma coluna. ali foi o seguinte, eu realmente... Ela falou ali foi assim, o seguinte, não que eu... Vou explicar, hein? Vou explicar, ela quis dizer. Essa é muito boa oportunidade, poxa, legal para me explicar. Eu não estava me referindo nem à cultura, nada contra. Não, eu gosto do ritmo. Eu assisti o documentário da cantora e eu acho ela uma liderança e tanto. Ela é uma mulher empreendedora e uma jovem, Larissa, que em menos de 6 anos ela colocou o funk no mundo de forma qualificada. Podem achar o que quiser, Pode mas o achar que ela é... Ela é uma empreendedora, assim, que eu assistiria o documentário dela várias e várias vezes, fora da curva. É uma mulher inteligentíssima, uma mulher que consegue saber quando eles estão preocupados com o talento dela, com o capital de investimento dela e quando eles estão preocupados com a bunda dela. Sim. Então, a gente precisa ter essa clareza. E quando eu me referi a ela, até quando a Anitta, não sei o que, me colocaram, eu não tenho essa comparação artística, ela é maravilhosa, mas eu estou dizendo que a empreendedora que ela é um caso para a gente olhar e falar, cara, qualquer mulher Você tem pode capacidade não gostar, mas de é empreender. inegável o que essa mulher conseguiu fazer em tão pouco tempo. Pouco tempo. E outra coisa, sabe o que eu achei incrível do documentário? Foi isso que eu estava conversando, inclusive, na reportagem. Quando você assiste o documentário, ela fala assim, eu quero fazer o que eu fiz lá nos Estados Unidos, eu quero fazer lá em Honório Gurgel.
Eu quero fazer lá na favela. Onde ela nasceu, Eu quero a foi melhor luz, eu quero o melhor palco, eu quero o melhor som, tudo eu quero de melhor para a minha população, porque ela conhece o público. Então, estudar o público, analisar o público e saber de onde ela veio e reforçar a raiz. Eu me comparei nesse sentido porque eu reforço a minha raiz. Eu sei de onde eu vim da Baixada Fluminense. Nunca virou as costas, né? Nunca virei as costas. E hoje eu tenho um título de cidadã espírito santense. Eu amo esse estado. Esse estado me deu todas as oportunidades da minha vida, de ter a primeira casa própria, de ter meu primeiro carro, de ser a primeira da minha família a tirar uma carteira de habilitação, de estudar. Conheceu bem o Transcol, né? Conheci bem o Transcol lotado. Aquele modelo que se você tirar um pé fica pendurado, porque não dá para colocar no chão. Conheci bem. Então, assim, de estudar, de ter o primeiro diploma da minha segunda geração, minha mãe e a família de 7 irmãos. Segunda geração, que são os primos, eu anotei todos eles num papel. Eu fui a primeira a ter um título superior. E é bom citar isso, não para dizer que conseguiu, ou por alguma coisa se tornou ali, sou a melhor da família. Ainda não. É a oportunidade que talvez faltou para outros da sua família, que chegou para você nesse período, que você falou, olha só, eu vou pegar essa oportunidade e vou abraçar. Porque às vezes a oportunidade está ali na sua frente, mas você não abraça, e também não adianta a oportunidade. Passa no seu nariz e você não abraça. Não abraça, e aí como é que fica? Muito. Mas, Né? mas aí me traz um pouco a minha mãe. A minha mãe fala assim que, se você perguntar a minha mãe, o que você tem assim pelo Espírito Santo? Minha mãe fala assim, eu saí do Rio de Janeiro para uma terra que manava leite e mel. Minha mãe usa o mesmo termo da Bíblia para dizer que aqui nós conseguimos ter a nossa primeira casa própria. Olha que legal. Então, assim, quando eu olho para minha família todinha que ficou no Rio de Janeiro, e que minhas primas na minha idade agora estão correndo atrás de um curso superior, graças a Deus, tem algumas já formadas, tem algumas que fizeram curso técnico. A minha mãe saiu de lá junto com a gente pequena e veio para cá. E ela sempre fala, eu tinha certeza que nós estávamos indo para uma terra que manava leite e mel. Sabe o que é gostoso ouvir isso? É o seguinte, porque é muito gratificante você conseguir algo na vida, quando você estuda e consegue algo. Mas quando você começa a ser referência para outras pessoas, é melhor ainda. Porque você desperta aquilo que você está sentindo em outras pessoas. Verdade. Eu acho que o nosso objetivo, eu costumo dizer isso muito na minha rede social, que nós somos aquilo que deixamos na vida do outro. Às vezes você está transformando a vida de alguém com um exemplo que você tem, né? E hoje você consegue trazer, através da sua história, isso para nós. Vou te fazer mais uma pergunta. É uma mulher de fé? Sou uma mulher de fé. E põe fé. Quem me conhece sabe que até brincam comigo. Eu sou uma pessoa de muita fé. Primeiro, a minha fé em Deus, assim, no Deus indizível, assim, aquele Deus que cuida da gente o tempo todo e que escolheu tão grande habitar dentro de nós. Seres tão pequenos, e ele escolheu habitar. E essa habitação, eu acho que tem tudo a ver com aquilo de bom que você faz. Porque se você quer realmente materializar a sua fé, é fazer pelo próximo, é fazer pelas pessoas, é se indignar quando você vê uma criança sendo atendida numa cadeira, como eu já vi quando eu fui vereadora num governo passado. Não podemos então, ser passivos na dor do outro, né? Não podemos. Eu acho que a melhor forma de você materializar a sua fé é no outro. Conta uma coisa pra nós, assim. Ninguém tá ouvindo, não, nem escutando. Até parece. Conta aí, Rossônia. Ô, Rossônia, aí, ó. Uma convicção que você não abre mão. Se tem uma convicção que eu não abro mão, é da presença, da existência de Deus e da figura de Jesus. Porque eu acho que Jesus foi uma figura revolucionária, histórica, o Jesus histórico, o Cristo ressurreto, que é assim que eu conheço, e o Cristo histórico, que nasceu ali em Jerusalém, totalmente indignado com as mazelas sociais, com as mulheres que eram rejeitadas, com as crianças que não eram cuidadas, com os órfãos. Então, assim, se a gente tiver esse amor de Cristo verdadeiro no seu coração, você não consegue fazer diferente a não ser o bem às pessoas. Conta pra gente mais uma coisa. Eu sou curioso, tá vendo, né, Diegão? Você sabe que eu sou curioso. Estudou ela todinha, eu sei. O que passou na sua cabeça quando você entrou no palácio a primeira vez e você falou, onde eu tô? Onde eu tava? Pra onde eu tô? Onde eu cheguei, né? Onde eu cheguei. O que passou? Conta, porque assim, as pessoas, elas imaginam, mas hoje elas vão ouvir de você. Então, o que passou na minha cabeça está registrado na parede do meu gabinete. Tem uma foto da Jaqueline em 2005,
quando eu comecei a entender a política aos 26 anos, ao lado de Casagrande, quando eu era deputado federal e eu era líder comunitário e líder dos camelô na época. E tem outra foto, 14 anos depois, de 2019, eu como vice-governadora, e uma frase em cima que é Lucas, escrito, porque para Deus nada é impossível. Nossa. Então tá escrito, tá registrado. Ou seja, ela não precisa nem falar, não. Vou colocar essa foto aqui, vocês vão entender o restante. A foto tá lá na parede, cravada, porque foi o que eu senti naquele momento. Lógico, depois eu falei, tá muito cinza, muito preto, muito branco, vamos colocar uma corzinha aqui. Aí eu fiz um planner todo colorido, que eu tenho vários post-it. Não sei se você consegue essa foto aí, mas assim, post-it que eu coloco na parede, um plano de ação, que é outra visão minha de mandato. Mandato é uma missão. Você é comissionado a alguma coisa. Então, ele tem dia para acabar e dia para terminar. Ele tem 1.461 dias, um mandato. Qual é o maior problema de alguns políticos brasileiros? Ele ganha um mandato, no primeiro dia ele pergunta, o que eu vou fazer para me reeleger? E aí se perde na missão. E lá no meu gabinete tem os 1.461 dias em contagem regressiva. Então, olha, todo dia é um dia menos. E tem post-it para tudo que é lado. Eu fiz questão de colocar aquele mural lá, que todo mundo chega e quer tirar foto. Por quê? Porque é a minha certeza de que eu fui chamada para uma missão de 1.461 dias ao lado de Casagrande. Eu me perguntei várias vezes, por que Casagrande não ganhou em 2014? Eu me perguntei várias vezes, ele estava fazendo o maior investimento social, tinha pavimentação no estado todo, e um dia eu mesmo tive a certeza agora, na pandemia, pela minha fé. Eu não estou dizendo que eu tenho razão, mas é pela minha fé. Se ele tivesse sido reeleito em 2014, ele não poderia ter sido eleito em 2018. E o Deus que eu creio que conhece todas as coisas, sabia que nós viveríamos tempos difíceis. Tempos difíceis precisa de líder preparado, transparente e humano. Porque se nós tivéssemos uma pessoa extremamente desumana, que dinheiro bom é dinheiro guardado, e que não tivesse política pública de fato na veia, o povo capixaba teria sofrido. Então, hoje eu tenho certeza de que ele perdeu lá porque ele precisaria estar aqui nesse tempo. E eu fui escolhida para estar do lado dele nesse tempo. Que bom. Que coisa boa. Falando de Casagrande, falando do governador, o que vale ressaltar diante disso tudo, que para ser governador tem que ter uma visão macro. Não adianta você achar que você está governando sua casa e que você pode gerir um estado. É muito diferente. Né? E tem muito aventureiro, né, Jaqueline, nessa história, nesse país de 20 milhões de desempregados, num ano eleitoral, onde se sofre ataques o tempo todo, as pessoas usam das redes sociais para ferir a imagem do outro. Concorda comigo que é preciso haver mais diálogo e menos ódio? Com certeza. Eu acho que o líder, nesse momento, ele tem que ser a pessoa do equilíbrio, que busca, assim, colocar-se acima dessas opiniões mais rasteiras que existem, principalmente fake news. A fake news ela é tão tóxica que faz com que famílias briguem entre si. Nós vivemos fake news que matou pessoas. Verdade. Teve uma senhora, um casal da Viana vacinada, que foi a meia dose, que o marido tomou e ela disse que não tomaria porque alguém disse que ela ia morrer. E depois ela morreu de Covid. Então, quantas pessoas foram mortas por causa de fake news? Então, essa crueldade que a gente já vive, não só aqui no Brasil, mas no mundo. Porque o fake news começou a virar uma coisa do mundo. Hoje, eu sou uma pessoa muito ponderada e eu falo, gente, nós precisamos investigar, principalmente nós cristãos, não os cristãos. Será que é verdade o que estão falando do Tiago? Será que eu conheço o Diego há 20 anos? Será que ele é capaz de fazer isso? É questionar. As pessoas precisam ser questionadoras para buscarem os canais verdadeiros e onde realmente você busca as respostas. Eu acho assim que hoje parece que as pessoas perderam o seu valor e da sua integridade. A gente nós temos um governador que está há mais de 30 anos no mesmo partido. Ele sempre foi a mesma pessoa. Quando fala de fidelidade, pode usar esse exemplo de Renato Casagrande. Exatamente. Então, assim, por que hoje, porque existe um debate de direita, de esquerda, de centro, de não sei o quê, você vai desmerecer uma pessoa que tem uma experiência de governar esse Estado com nota A, com transparência, com tanta qualidade, ouvindo as pessoas. Então, vai começar agora o pleito eleitoral. Eu falo assim, eu brinco de vez em quando com ele. Eu falo assim, meu Deus, não tem aquele filme, Um Homem a Ser Abatido?
A imagem que me vem, sabe qual que é? Abrindo a porta assim do rodeio e aquele touro que sai pulando. Porque o negócio pega fogo. Ano eleitoral a gente sabe que surge muita coisa, a gente sabe que metade daquilo que surge, de fato, é irrelevante, mas surge, né? Então as pessoas precisam estar preparadas ali. Para essas questões de fofoca, porque a internet traz muito isso, fake news, né? O acesso hoje é muito rápido, viraliza muito rápido. Aquilo que é bom demora, mas aquilo que é ruim espalha muito rápido, né? Acho que as organizações têm se colocado bem. O TSE tem feito plataformas de você, até pelo WhatsApp, de você saber será que isso é verdade ou fake ou não. Então, assim, eu acho que as organizações que o Brasil tem, que fortalece a democracia, elas precisam ser valorizadas, porque esses incentivos da participação do negro, da participação da mulher, do cuidado com as fake news, do cuidado com a desmoralização da nossa eleição. Pessoas que viveram 27 anos, 30 anos eleitos dentro do sistema que nós temos, hoje questionam o sistema. Mas peraí, você elegeu a família toda nesse sistema. Então assim, para pensar um pouquinho. Para pensar, né? Para pensar. Violência contra a mulher. Eu acho que é uma causa que você nunca fugiu dela. Eu acho que você carrega isso. Até por uma responsabilidade das pessoas que elegeram a vice-governadora, Renato Casagrande. Os números, eles são altos, né? Diante de tudo que nós vivemos de modernidade, de possibilidade. As mulheres deveriam estar num patamar mais igualitário, mas ainda sofre com essa violência. O que você pode nos dizer a respeito disso? Assim, a gente está trabalhando muito, mas ainda acredito que é a reeducação social. Acho que nós, as mulheres, avançamos muito nas nossas conquistas, no espaço de poder, de liderança. E a gente agora precisa buscar mais o diálogo com os homens. Os homens estão preparados para conviverem com mulheres que têm a sua opinião, que têm a sua renda, que pode viver sozinha, que tem condição de debater qualquer tema. Essa história de que mulher precisa ficar no fogão cozinhando para homem é um passado, tá, gente? Essa coisa, né, desse machismo colocado à mesa ali, de que o homem trabalha e a mulher é dona de casa, cuidadora de filhos. Isso não existe. Mas essa reeducação social, ela ainda vai demorar algumas gerações, porque a gente ainda vive num estado violento com relação às mulheres, que tem reduzido os números, mas parece que não tem, né? A impressão que a gente tem, essa semana, mais de 10 mulheres vítimas de algum tipo de violência. No Dia dos Namorados. No Dia dos Namorados, não só no Dia dos Namorados. Então você percebe parece que tem um grande aumento. A pandemia alastrou, nós estamos num caminho de redução, mas ainda existe essa coisa da possessão. Existe a coisa da posse, de ser dono, do patriarcado. Inclusive, essa violência, ela dá início quando a mulher diz não. Na maioria dos casos. Exatamente. Eu estava vendo uma pesquisa e é exatamente a partir do não da mulher, independente se for para N situações, é ali que se dá o ato de violência. Isso é triste, né? Quando ela não aceita mais a relação, e às vezes é uma relação que já extrapolou algumas violências e ela até tolerou em algumas violências que ela não quis. Eu trabalho com o ciclo da violência. Eu sempre faço palestra nas escolas para os nossos adolescentes. Eu trabalho com o ciclo da violência. Eu sempre falo o seguinte: como que começa a violência? Às vezes sem a violência. É o excesso do cuidado, o excesso do zelo, o excesso do ciúme. E a menina de 13, 14 anos, tão bonitinho, ele tem ciúme de mim. Agora ele quer a mesma senha. Quem te mandou mensagem? Quem te mandou Abre essa o celular. mensagem? Tira esse amigo seu, agora você é minha namorada. E eu participei de algumas coisas disso. Da menininha de 13 anos, eu numa escola falando, e ela virou pra mim no final: tia, adorei sua palestra, meu namorado comete violência comigo. Olha só. Aí eu falei assim: o que ele comete? Eu falei: o que ele comete contigo, filha? Aí ela falou, Explicou. Ele já falou assim pra mim, botar senha igual a dele no celular. Ele falou que eu não posso conversar com os meus colegas da escola e já não tô podendo falar nem com os meus primos. Quando ela falou isso pra mim, eu ia sair, porque eu dei a Como palestra. cresce uma mulher dessa? E aí eu falei assim, uma adolescente quem você confia? Na sua mãe? É aí que entra o problema. Ela falou: não, na minha mãe não. Se minha mãe souber, ela me bate. Olha. Então, eu acho que a pancada ali nessa hora não vai dar certo. Mãe, acolhe essa filha. Acolhe essa filha
e seja amiga dessa filha, porque ela precisa ter alguém para confiar. Ela falou que confiava em uma pessoa, eu falei, abre tudo isso para essa pessoa, porque eu estou dando a palestra, estou saindo, e como vai ficar essa menina? Então, acho que essas referências que eu tenho, dá para a gente construir muita política pública de Lei Maria da Penha. Hoje mesmo eu participei, vai ser lançada amanhã, mas eu posso dar um spoiler, 25 mulheres que escreveram cartas à Maria da Penha, contando das suas violências. Nossa, O dia que vocês expor quiserem ouvir... isso é... O dia que vocês quiserem ouvir a professora Dani, do Nízia, que é do Islã, essa professora Dani que fez esse projeto muito bacana, vai lançar o livro amanhã. Então, assim, eu acho incrível a gente poder falar, encorajar as mulheres para falar, eu sofri violência. Eu tive um pai violento, quando bebia, ele era um pai maravilhoso, mas quando ele bebia, ele agredia. Essa é a minha realidade, talvez é a sua realidade. E quando a gente fala isso, a gente encontra mulheres até que já estudaram, mulheres letradas, ou seja, mulheres doutoras que já passaram por Eu costumo dizer que as histórias, quando se aproximam, elas libertam, né? Porque eu vejo no outro a minha dor e a capacidade de transformar a minha vida. Exatamente. Né? Vamos falar um pouquinho agora dele, do Big House, Casa Grande. Como é estar diariamente com ele? Porque, assim, né, é ali, tá ali, e eu percebo que a equipe, o secretariado, são pessoas de muita confiança, senão não estaria do lado do governador. É difícil lidar com Casa Grande? Não, o Casa Grande é uma pessoa, assim, eu acho ele muito bacana lidar com ele. Casa Grande, eu acho que é um cara, assim, muito empoderador, principalmente nessa questão das mulheres. Ele trabalha ouvindo todo mundo, ele é brincalhão, ele é um cara... Mas ele também é muito pragmático. O que ele quer, ele diz como quer, quando quer, e faz reuniões constantes com a equipe. Comigo foi de uma forma muito especial, no sentido de dizer assim, a vice-governadora e eu, ou seja, eu e a vice-governadora, ele sempre me colocou num lugar de muito empoderamento com a equipe. Nós temos uma equipe maravilhosa. Eu falo assim que a nossa equipe é top de linha. Eu tenho relação com todos os secretários. O programa que eu coordeno hoje na vice-governadoria, o Agenda Mulher, tem todo o apoio do nosso governador Casagrande e da nossa equipe, porque sem a equipe você não conseguiria fazer. Nós desenvolvemos ações em várias secretarias, desde o esporte, educação, saúde, empreendedorismo, que é a minha pauta central. Então, assim, o Casagrande é aquele paizão mesmo, família, faz um futebol uma vez por mês na casa oficial, leva todo mundo, quebrou o dedão. Quebrou? Em 2019, quebrou o dedão num carrinho de Macamato. Se ele me ouvir, ele vai me matar, mas é verdade. O Macamato deu um carrinho e quebrou o dedão. E agora quebrou o 5º metatarso do pé, jogando bola também, porque ele faz um futebol 5h50 da manhã. Quem quiser jogar tem que ir pra lá 5h50 da manhã. Mas quem tem sucesso acorda cedo. É isso aí. Ah? É isso aí. Eu acho que é dessa forma também. Eu estive aqui conversando com uma outra pessoa que é próxima ao Casagrande, falou exatamente isso. O zelo que ele tem pelo Estado, né? Que vale ressaltar diante das coisas. Todo mundo que fala dele fala com esse brilho nos olhos, né? Fala dessa forma. Dessa parte humana. Aí você vê que Ele é essa pessoa. Que é assim, é geral. E não para, né? Ele não para. Não para. Eu falo que ele é uma pessoa, assim, que tem uma energia. Pra mim, eu tenho uma rede de mulheres sempre me ajudando. A minha mãe, minhas filhas. Porque eu tenho um filho de 5 anos e tenho um neto de 5. Olha. Então, eu já sou vovó. E aí, assim, não tem a mesma facilidade que os homens têm. O homem, às vezes, veste dentro de uma calça, pronto. Foi. Já é uma coisa rápida. Aí um dia eu brinquei com ele, falei bem assim, quando você adianta uma agenda 15 minutos, você enrola a minha vida. Aí ele falou bem assim, mas por que eu cheguei 15 minutos antes? Eu falei assim, mas eu já fiz mamadeira, eu já fiz não sei o quê, eu já botei menino pra levantar, eu já arrumei menino pra ir pra escola. Então assim, se é 7 horas, deixa 7, não vai fazer 15 minutos antes, 15 para 7, não. Consegue fazer 20 coisas ao mesmo tempo, meu filho. Agora bota o homem pra fazer 2, complica também, né? Ele só se arruma e sai, entendeu? Então eu acho que é isso que acontece e é muito legal que a gente consiga hoje fazer essa dupla. Eu acho que o pessoal gosta da dupla, né? De ter a primeira mulher na vice-governadoria. O pessoal fala que a gente tem muito... Eu brinquei com ele no início, falei assim, eu não quero ser uma vice de enfeite. Eu quero ser a vice empoderada. Uma vítima de instante, né? Tipo assim... Ele, como é que é a vice empoderada? Vai ser aquela que conversa com todo mundo. E eu consegui fazer isso assim com muita leveza. Eu acho que a leveza, a alegria. Como você trata os temas, entendeu? Com muita leveza, com muita alegria. Eu acho que isso faz a diferença. Sair da parte menos favorecida, dos últimos da sociedade. Eu tenho projeto social, eu sei bem o que é lidar com isso. Facilita o trabalho social do governo?
a olhar para essas pessoas com um olhar diferenciado, para trazer mais possibilidades para essas pessoas, Jaqueline? Com certeza. Até porque a gente utiliza esse instrumento dos projetos sociais. Lógico que a gente tem um trabalho de falar com os projetos sociais que eles precisam se adequarem à Lei 13019, que hoje existe uma lei que fala do negócio social. Você necessariamente não precisa viver de ajuda. Hoje já existem leis, instrumentos que facilitam que o governo potencialize qualquer projeto social, desde que ele esteja pautado dentro desses instrumentos legais. Então, facilita porque a gente passa a ser um governo com esse olhar. Para você ter uma ideia, nós temos 14 CRJs. Os 14 Centros de Referência da Juventude são geridos por organizações sociais. Nós vamos agora inaugurar 10, são 4 centros e 6 núcleos, ou seja, 10 equipamentos públicos de referência para as mulheres. Quem que vai fazer a gerência? Organizações sociais. Olha que legal. Então, quando você tem um governo como o nosso, que olha para as questões sociais de uma forma próxima, você consegue também aproximar os projetos sociais, que, na realidade, pela lei, eles são negócios sociais. Deixou de ser terceiro setor, existe ainda o terceiro setor do projeto. Não, eu quero ter só um projeto social ligado à igreja, Keline. Ok, é caridade. Vai continuar e vai ser muito bom. Não estou dizendo que vai ser ruim, não. Vai ser muito bom porque vai ajudar um grupo de famílias. Mas e como eu transformo isso num negócio social? Baseei na Lei 13019, ver como funciona o negócio social, porque já existem instrumentos de contratação pública para isso, que são as OS, as ONGs. E quando a gente tem gente séria querendo fazer política pública séria, o dinheiro público ele é melhor investido através dessas organizações. Bem explicado, muito bem explicado. E é, de fato, muito importante também para a sociedade, porque nós sabemos da responsabilidade dos projetos, das ONGs em si. Uma pergunta, Guarapari, como é que está Guarapari nesse cenário político do governo do estado, tendo em vista o potencial turístico dessa cidade, que eu sou suspeito de falar, que eu sou apaixonado por isso aqui, né? É verdade. O seu xará, Thiago Hoffmann, é daqui, né? Então, assim, ele é um idealizador. Eu tive aqui recentemente, nós fizemos um apaixonado por Guarapari, Thiago Hoffmann. É verdade, ele é um meu apaixonado. E a gente teve a oportunidade de executar aqui junto o Qualificar ES, onde nós formamos muitas pessoas aqui no curso de qualificação, porque a qualificação dentro da área que a gente traz do Qualificar ES, que o Thiago institucionalizou, ele passa a ser um projeto que fomenta o empreendedorismo de alguma forma, mas também que qualifica as pessoas que trabalham. A gente precisa acolher bem os nossos turistas numa cidade como essa que ela respira turismo. É lógico que a gente aqui, nós ainda estamos com nós temos a Rádio Hotel, né, que agora vai se transformar num polo de técnico dessa formação. E aqui também a gente tem um investimento que eu acho... Tem muitos investimentos aqui do estado, mas que eu gosto muito, que eu adoro Setiba, gente. Eu vivo lá no Setibinha. A Setiba, gente. Eu acho Setiba pouco explorado. É muito bonito, mas acho pouco explorado. Pela própria população de Guarapari mesmo. É engraçado, eu fico pensando, gente, porque o povo não gosta de... O povo fala Praia do Morro, centro de Guarapari, mas Setiba, assim, eu sinto que é um pouco esquecido. Setiba, eu vou pra lá e tem o Varandinhas, que eu gosto de ir lá no Varandinha comer um peruá. Nós estamos fazendo aquela entrada de Setiba. Acho que urbanizar aquela ali, o nosso governo está fazendo aquela urbanização toda para atrair. Eu acho que Guarapari, a gente precisa também de uma política mais forte na atração de algumas empresas para cá, para poder as pessoas também não dependerem somente do turismo, né? Então, assim... E a BR corta o nosso coração aqui, né? Que é Guarapari, né? Tá aqui, tá próximo, exatamente. Né? Aí você atravessa pro lado de lá, tem a BR que corta, você atravessa pro lado de lá de Guarapari, tem tão pertinho, você tá perto de Ar de Montanha, você sabe aquela pedra do elefante ali, sim, sobe ali, Buenos Aires, é lindo, tudo maravilhoso. Né? Você anda menos de meia hora, você já tá em outro ambiente. Do mar às montanhas, assim, ó, é a coisa mais incrível. E Guarapari não precisa de um outdoor não, viu? Porque é lindo por natureza. É lindo por natureza. Eu perguntei agora, o Edmar Pérez, meu chefe que tá aqui, falei assim, Edmar, você já andou nessa escuna? Eu vim aqui agora no carnaval andar na escuna. Tem gente de Vitória ali que nunca andou na escuna de Guarapari, talvez. Mas faz questão de ir lá para Arraial do Cabo, para ir para a região dos lagos. Fala da escuna lá de Arraial do Cabo. Gente, já andaram na escuna aqui de Guarapari nas três praias. Ficou o convite aí, ó, da governadora. Vai vir conhecer Guarapari. É a coisa mais linda do mundo. Você vai dançando, vai ouvindo música. Eu fui, tava ainda chuviscando e foi muito bom. Imagina que solzão de 40 graus. Vamos voltar para o mundo da política aqui. E eu vi um postzinho lá
que a Jaqueline Moraes é pré-candidata a deputada federal. Isso aí. E quando você lança uma pré-candidatura, você se dispõe, porque você tem visões para o Estado e uma forma de tanto de se comunicar, de ajudar o Estado. O que te levou a essa pré-candidatura? Primeiro, sim, foi um projeto que iniciou em 2018. Eu me coloquei no partido para ser pré-candidata a deputada federal. A convite do Casagrande, foi até engraçado que eu tinha saído do mandato de vereador, eu não quis vir à reeleição, eu decidi que eu queria um mandato para que eu pudesse me preparar para outros voos. E ele falou, vem para ser candidata a deputada federal. Eu falei assim, mas você sabe que é difícil na primeira e tal. Ele falou assim, não, mas você faz um trabalho na sua cidade. E eu fui. E faltando meia hora, eu fui numa convenção, fui levar meia hora para ele registrar, ele me chamou numa sala e falou assim, Jaqueline, senta aqui. Você pode ser candidata a deputada federal, mas não. Aí eu falei assim, ué, por quê? Cortaram minha Balde cabeça? d'água fria? Cortaram minha cabeça, cruzei o braço assim. E ele falou assim, não, porque eu quero fazer o convite para você ser a minha vice-governadora. Aí eu falei assim, você tá de brincadeira comigo, né? Eu pensei, quem sou eu na fila do pão para ser a vice-governadora? E aí a gente do mesmo partido, ele falou bem assim, não, eu quero você, eu quero uma voz de uma mulher que representa, você é uma figura representativa, as pessoas não te conhecem ainda, mas eu te conheço do seu mandato de vereadora, de quando você vinha aqui para o Palácio, da sua liderança comunitária, e é essa voz que eu quero. E eu aceitei o convite e tal. E hoje é como se eu estivesse dando continuidade àquilo que ele me propôs lá atrás e eu aceitei muito bem. Hoje eu tenho total confiança que eu posso ocupar o espaço que eu quiser ocupar e que as pessoas acreditarem em mim. Eu só peço a confiança mesmo, né? Que as pessoas confiem que eu sou isso aqui. Eu nem sempre vou acertar, nem sempre vou fazer tudo, talvez, que todo mundo precise que a gente faça, mas eu vou sempre dar o meu melhor. E política não é agradar todo mundo, tá, gente? Não. É não sempre você pautar. Isso vale ressaltar. Quero dizer assim, vou trabalhar para as mulheres, vou trabalhar para empoderar, porque eu acredito nessa voz que ficou invisibilizada ao longo da história. Eu tenho condições claras de representar as mulheres onde estiver. Eu acho que a representatividade importa muito. Por isso que hoje a gente vê falar por mais negros, mais mulheres na política, por conta dessa representatividade. Eu lembro muito daquela menininha que apareceu no YouTube, né? Que ela vê a Maju pela primeira vez. Sim. Já viu aquele vídeo? Já. Ai, Nossa, é emocionante. É muito legal. Mamãe, o cabelo dela é igual ao meu. Por quê? Porque foi o que eu falei, as pessoas se enxergam na outra, né? Ela precisa se enxergar. Entendeu? Então, e você assim, traz isso hoje para muita gente, pode ter certeza disso. Eu quero que as mulheres se sintam representadas por mim. Como eu falei, nem sempre eu vou acertar, mas eu vou ouvir muito para errar menos, com certeza. Ótimo. Diegão, quer perguntar mais alguma coisa? Quero. A classe dos camelôs é menosprezada? Hoje, talvez um pouco menos, pelo fato da maioria já ser MEI, microempreendedor individual. Então, o mínimo que já se tem é uma dignidade de você saber o seguinte, se eu sofrer um acidente, eu posso encostar porque eu estou pagando meu INSS com o microempreendedor individual. São pessoas que têm uma renda de até 86 mil ano e ela consegue, com o seu pagamento do MEI, ela consegue pelo menos manter uma dignidade no país básica, que isso não tinha direito, que era informalidade total. Ainda a gente entende que todo mundo que entra no MEI, ele quer subir uma rampa. É essa rampa que eu discuto muito hoje com o Sebrae, com a Aderes, que é a Agência de Desenvolvimento do Microempreendedor Individual, com o próprio Bandes, que tem um programa direcionado para o microempreendedor, principalmente mulheres, e com o Banestes do microcrédito, que tem os microcréditos, que a gente discute muito essa ideia de como fazer a gente subir a rampa, porque todo empreendedor, ele começa às vezes vendendo uma empadinha numa caixinha, daqui a pouco ele tem uma bike food, daqui a pouco ela quer um Ford Truck, daqui a pouco ele quer uma lanchonete fixa, porque ele já não quer mais carregar aquele carrinho, e foi um pouco do que eu fazia, eu vendia bronzeador na praia, daqui a pouco eu estava fazendo uma coisa, até eu abri uma lojinha de moto, trocar óleo de moto, então eu já fazia assim, sempre pensando em crescer. Eu acho que a sociedade precisa entender que tudo é um trabalho e que talvez é um trabalho momentâneo,
momentâneo e de que a pessoa não teve oportunidade de estar fazendo aquilo ali naquele momento. Por um desemprego, como cresce o desemprego, aumenta a informalidade. Isso é fato, porque as pessoas, nós, população brasileira, nós sempre vamos arrumar um jeito de a gente se virar para a gente poder sobreviver. Essa é a realidade. Não tem essa de que pobre é marginal, que eu não aceito isso. Pobre não é marginal. A falta de oportunidade produz o marginal, não a pobreza. Eu fui pobre, não sou marginal. Muito bem colocado. Mais alguma coisa, Diegão? Essa era a minha dúvida. Jaqueline, gostaria de agradecer mais uma vez sua presença ao Pocá Podcast. Né? Nós recebemos há 2 semanas atrás. Nós somos o maior podcast do Espírito Santo hoje. Ficamos muito felizes com sua presença aqui. Tá? Desejo sucesso na sua caminhada e perseverança na sua atuação como vice, né? Porque uma coisa é distinta da outra, e que você prossiga com o seu trabalho, trazendo vida, qualidade, possibilidades e oportunidades para a população do Espírito Santo. Eu que agradeço, Tiago, Diogo e... Rossoni está ali só no controle. Odimar Pérez, obrigado pela presença, por me acompanhar. Todos que estão nos ouvindo, esse Pocá é demais, gente, fala a verdade, né? É Pocá. Vou deixar as redes sociais aqui da Jaqueline, tá? Para você que ainda não conhece a Jaqueline, de fato, quer acompanhar nas redes sociais. Maurício, coloca aqui pra gente. Esse foi o seu Pocá Podcast, o podcast de todas as coisas. Muito obrigado.